sei que hora que você está me assistindo, mas eu vim trazer mais um estudo aqui para o canal e o tema de hoje é paternidade. Não mais escravos, mas filhos de Deus. Amém? Você quer acessar esse lugar de paternidade em nome de Jesus? Muitas vezes a gente fica dando com a cara na porta, rodando, porque não sabemos quem somos, não sabemos o que Deus quer para nós e muito menos conseguimos enxergar Deus como Pai. Às vezes a gente olha Deus lá longe como um ser supremo que nem tá nem aí para mim e para você. Mas quando na verdade a única coisa que Ele quer manifestar em nós é o amor dele. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre paternidade de Deus. Muitas pessoas perguntam em discipulados por que foram criadas. Eu tenho a resposta para você. Você foi criado para a glória de Deus. Toda a criação, ela reflete a glória de Deus, inclusive a coroa dela, que somos eu e você. A humanidade é a coroa da criação de Deus. Fomos elegidos para representar o Senhor aqui na Terra. Deus, ele elegeu a humanidade para que ele ensinasse características do seu atributo, dos seus atributos ao homem, e assim ele pudesse governar sobre a terra. Ele criou Adão lá no Éden, todos os dias na viração do dia ele vinha ter com Adão, ensinar um pouquinho, revelar um pouquinho de quem ele era, para que Adão pudesse assim executar esses comandos, refletir a glória de Deus em plenitude. A comunhão era perfeita. Contudo, a gente sabe que o homem ele decide não mais se submeter ao governo de Deus. É quando ele come do fruto. Ele descumpre a única coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele vai lá e faz. E quando ele faz isso, ele se desprende do Senhor. Ele mesmo, por suas próprias mãos, decide abandonar o governo de Deus. E a dor que Deus sente ali no Éden é a dor de um pai que acaba de perder um filho. Não só um filho, mas todos os filhos que viriam. Deus, ele cria toda a humanidade lá e façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Ele cria todos os espíritos do homem. Contudo, esses espíritos viriam de ordem, conforme uma ordem progressiva. Tem um professor que fala que Deus ficou grávido da humanidade. Porque a imagem e semelhança de Deus é o nosso espírito, não é a carne humana. Porque lá na etimologia da palavra, quando fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, na hora que ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o verbo ali é bará. Bará é um verbo que faz a menção de que aquilo que está sendo criado é feito a matéria-prima de quem o criou. E isso faz o quê? Isso significa o quê? Que nosso espírito é a matéria-prima de Deus. Se Deus é espírito, aquilo que é matéria-prima e vem de Deus é o nosso espírito, certo? Conseguiu entender? E quando o homem faz o boneco do homem, Deus usa outro verbo. Ele fala, formamos o homem do pó da terra. Ele usa um outro verbo. E isso ele tem como matéria-prima o barro mesmo. Ali é a terra. E a palavra também fala que Deus soprou no homem o fôlego de vida. Gente, você só sopra aquilo que está dentro. Então o espírito do homem estava dentro de Deus e ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o nosso espírito é matéria-prima do Deus vivo. Quando Adão peca e se separa de Deus, ele morre espiritualmente. Aquilo que antes era plenamente conectado com Deus se vê agora sem a presença do Altíssimo. E o homem passa a governar por si mesmo com um espírito morto dentro de si. E isso foi acontecendo de geração em geração, até que o plano da redenção é executado na plenitude dos tempos, onde nós, de mera criação rebelde, passamos e temos a possibilidade de nos tornar filhos de novo. Lembre-se, quando Deus faz vestes para o homem, ele está simbolizando que sangue precisaria ser derramado para aplacar aquele pecado, para que o homem se tornasse aprazível, para que o homem se tornasse digno de uma comunhão com Deus de novo. Ele precisaria que sangue fosse derramado. E por isso que o valor do sangue de Jesus é muito alto, porque o sangue do Cordeiro Perfeito, o unigênito do Pai, é o sangue capaz de aplacar o pecado do primeiro homem. Porque assim como Adão, Jesus ele teve uma origem divina.
Jesus ele teve uma origem divina, passeou aqui em carne humana e mesmo assim não pecou. Foi testado, provado e aprovado e morreu no madeiro. A morte, o tetelestai de Jesus, significa para mim e você que as algemas se romperam e agora não mais escravos do pecado, não mais escravos do medo, não mais escravos das tribulações, mas agora filhos de Deus novamente. O sangue de Jesus foi capaz de propiciar o meu e o seu pecado diante da presença de Deus. Uau! Antes a gente tinha que ir lá matar os animais para tentar redimir os nossos pecados, mas lembre-se, a palavra diz que sangue de bode jamais pode limpar um pecado humano. É sangue por sangue. Se o homem pecou, o sangue de um homem precisaria ser derramado. Mas assim como Adão era um cabeça de uma raça, a raça humana, Jesus como cabeça de uma outra raça, a de espírito vivificante, somente um outro cabeça de raça poderia fazer com que o pecado do primeiro fosse aplacado. E o sangue de Jesus é eterno porque o Espírito de Deus é eterno e ele é espírito vivificante. Então, a obra da redenção nos tornou ser filhos de Deus novamente. O propósito lá no começo, que Deus criou o homem para que ele ensinasse tudo ali, igual a gente quando tem filho. A gente não quer ensinar tudo, a gente não quer dirigir a vida. É isso que explica Deus. Eu e você queremos ser filho por quê? Porque queremos. Deus, ele queria ter uma coroa da sua criação. E que ele queria compartilhar tudo aquilo que ele era com alguém. Esse era o anseio dele, e esse é o anseio dele hoje, compartilhar quem ele é comigo e com você. E tem muita coisa para ser compartilhada, gente. Eita, glória. Vamos ler aqui, vamos para a Bíblia. João 1, 12, 3. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de ser e tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim e dentro de você, nós nascemos de novo de Deus, como lá no começo. Nascidos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, nele, antes da criação do mundo. Lembra do façamos? Deus fica grávido de toda a humanidade. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E esse era o propósito original de Deus. Santos e irrepreensíveis na presença dele. Mas o pecado veio e tirou tudo isso. Mas Deus já sabia disso, né? À toa que o Cordeiro, assim como nós, também foi eleito lá na fundação do mundo. Aleluia. E essa fé só é permitida através do Espírito Santo de Deus, porque a gente precisa crer que fomos salvos. Essa é a fé salvífica. Tem 3 tipos de fé: fé salvífica, fé comum e fé extraordinária, ou fé sobrenatural. Fé salvífica, fé para crer que somos salvos, é essa fé. Crer que o sangue de Jesus foi suficiente para que eu pudesse ser salva e ter acesso ao trono da graça agora. Fé normal, fé para orar, fé de que Deus provê, aquela fé comum que nós passamos a ter diariamente. E a fé extraordinária, ou o dom da fé, que é a fé de que Deus, ele, através de mim, pode operar milagres e maravilhas, pode curar enfermos, pode batizar com o Espírito Santo. Essa é a fé sobrenatural. Mas a gente precisa entender. Nascemos de novo, fomos lavados no sangue do Cordeiro, podemos nos apresentar diante de Deus agora como filhos, porque Deus não olha para mim e me vê, Ele olha para mim e vê Jesus. Amém? E isso tá ok? É só isso? Não. A gente é salvo. A gente precisa passar por um processo de transformação que vai durar até o nosso último dia aqui. Esse processo a gente chama de renovação de mente. Tá lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é uma escolha diária nossa. É a renovação da mente que vai nos transformar de meros convencidos do cristianismo para realmente convertidos, para realmente nascidos de novo, com o Espírito vivificado e revestidos de poder. Amém? E muitas vezes a gente passa por batalhas, por peligros, por aflições, a gente não entende por quê.
A gente tem que entender que tudo isso é Deus nos moldando, nos forjando, nos conduzindo, nos preparando para o nosso verdadeiro propósito de existência. E Deus também disciplina seus filhos. Que pai que não disciplina um filho seu? Em Hebreus 12:6 fala bem assim: a disciplina faz parte da paternidade de Deus. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele aceitou você como filho. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Qual? Amém? Filhos acessam um lugar de descanso. Em meio às dificuldades, em meio a esses processos de disciplina, nós acessamos um lugar de descanso, porque somos filhos, temos direito à herança dos céus. A gente só precisa aprender a diferenciar uma coisa: o que é uma disciplina de Deus e o que é um levante de Satanás. Porque a disciplina de Deus, ela é para nos forjar, para nos moldar. Os levantes de Satanás também vão fazer isso, mas a gente precisa repreendê-los, colocar o diabo no lugar dele, mandar ele e seus demônios de volta para o inferno e ficar longe da gente, porque ele não tem mais poder sobre nós. Mas a gente precisa ter discernimento de espírito, um excelente dom para você pedir a Deus, para que você consiga discernir as situações com uma visão e uma audição espiritual. Que daí você vai conseguir saber o que é Deus trabalhando e o que é Satanás se levantando. Independentemente das circunstâncias, você está protegido, mas temos que nos posicionar em oração. Existem coisas que vão exigir da gente pelejar e guerrear. E isso normalmente vai acontecer quando você decidir ter novos níveis em Deus. Quanto mais fundo você quiser mergulhar, mais Satanás vai se levantar, porque ele não quer que você descubra quem você é. O inimigo não quer que você descubra quem você é. Satanás não é inimigo de Deus, ele é seu inimigo. Sabe por quê? Porque o que ele queria era ser como Deus. Se ele não pode ser como Deus, ele vai destruir quem é? Eu e você. Então se posiciona. Não deixe o inimigo te impedir de frutificar. Amém? Motivação certa. A aprovação de Deus é diferente de aprovação do homem. Muitas vezes a gente está na caminhada buscando a aprovação de pastores, líderes, pai, mãe, quando na verdade a gente precisa buscar a aprovação de Deus. Sou aprovada por Deus. A gente tem que ter temor do que a gente tem feito. Amém? Minha oração hoje é que o Espírito Santo te mostre quem você é nele e que nada te faça parar. Em nome de Jesus. Tem algumas declarações. Somos filhos amados. Temos perdão e graça para ser transformados. O Pai tem um futuro de paz e de esperança para mim. A criação, todos os outros perdidos que ainda não foram encontrados por essa verdade de Deus, eles aguardam a nossa manifestação. Não somos mais escravos, mas filhos de Deus. O meu espírito clama, Abba, Pai. Eu posso ouvir um amém, gente, por esse estudo? Que a gente possa entender de uma vez por todas quem somos em Deus. Somos filhos do Altíssimo. Amém? Glória a Deus e até mais.